Olá, hoje eu quero compartilhar com você qual foi a situação que me fez ficar mais de 20 anos pesquisando sobre comportamento humano. Eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer na minha vida para ela melhorar, tanto a respeito da carreira, investimento, saúde, relacionamento, mas eu não fazia. Eu lia os livros, ficava encantado com o conteúdo, mas não aplicava. Fazia cursos, aprendia ferramentas, técnicas, mas não aplicava. E eu queria saber por quê. Porque eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer. Eu queria melhorar a minha vida, mas por que eu não agia? O que estava acontecendo? Você já se viu nessa situação? Vem comigo que hoje eu vou te contar como é que a gente resolve isso. O primeiro ponto importante para ser compreendido é o seguinte: o nosso organismo busca nos proteger. Aquilo que as pessoas geralmente chamam de autossabotagem, por exemplo, eu sei o que eu preciso fazer, mas parece que tem uma força que me impede, eu estou me sabotando. Muitos clientes falavam isso para mim: Gilberto, eu acho que eu me saboto. Na verdade, não existe em termos de organismo. O nosso organismo não nos sabota, o nosso organismo nos protege. Se nós vivemos uma situação de dor, uma situação mais traumática, que é chamado de evento emocional significativo, que gerou algum tipo de mal-estar, o organismo aprende e tenta fazer com que a gente evite passar pela mesma situação. Então, todas as vezes que você quer fazer alguma coisa na sua vida, mas tem algo te impedindo, tem uma memória dentro de você tentando te proteger. Vou dar 2 exemplos e isso vai ficar bem mais claro para você. O primeiro exemplo foi de um empresário. Ele era sócio com o irmão dele em um negócio, a empresa cresceu muito, o irmão estava à frente do negócio, ele ficava mais nos bastidores, até que o irmão resolveu tocar outra coisa na vida e pediu para que ele assumisse a presidência da empresa. Na hora que ele foi assumir a presidência da empresa, ele me procurou porque ele estava com dificuldades de falar nas convenções, de aparecer na televisão, ou seja, ele começou a ter dificuldade de ser a pessoa que aparece. E aí eu, conversando com ele, descobri o seguinte da história de vida dele. Quando ele era criança, eles viviam numa situação bem humilde. E aí quando os pais recebiam visitas que não avisavam, chegavam, porque isso era no meio do sítio, da fazenda, de repente chegavam as visitas e os meninos estavam com a roupa suja, às vezes não tinham tomado banho ainda. O que eles tinham que fazer? Eles tinham que se esconder no porão e só podiam aparecer de novo quando as visitas fossem embora. Isso criou dentro dele a seguinte história: meus pais têm vergonha de mim, eu não posso aparecer. E ele começou a achar que ele era inadequado para aparecer, para falar nos programas, para ir dar entrevistas, para falar nas convenções, para sair em revistas. Isso impedia uma pessoa super capacitada, com uma mentalidade e intelecto incrível, mas que essa história dentro dele impedia ele de ir adiante. O outro caso que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: um executivo que tinha dificuldade de argumentar com o seu superior. Todas as vezes que ele estava na sala do chefe, em uma reunião, que o chefe começava a perguntar: tá, mas o que você está pensando a respeito disso? Qual é a sua opinião? O que você acha que a gente deve fazer? Ele ficava gago e não conseguia argumentar, ele travava, literalmente. Só que fora da reunião, todo mundo admirava a inteligência dele, o conhecimento que ele tinha, a forma como ele argumentava. O problema era, na sala do chefe ou na reunião, quando o chefe apontava para ele e perguntava num tom de voz mais firme, ele se transformava e não conseguia mais argumentar nem raciocinar com clareza. Conversando com ele, nós descobrimos o seguinte: durante a infância dele, o pai dele veio de escola militar. O pai dele era muito autoritário e batia na cara. Então o que aconteceu? Ele começou a pegar, na infância, trauma de discutir com a autoridade. Toda vez que o pai dele dava a bronca dele, que ele ia responder, ele apanhava. E aí ficou uma marca dentro dele: eu não posso me posicionar com a autoridade. Sendo o chefe uma autoridade, o inconsciente faz a seguinte leitura: na hora que essa pessoa começa a firmar o tom de voz comigo, eu vou sofrer. E aí travava e o corpo entrava em pânico. Então o organismo estava tentando protegê-lo, tipo, não fala nada porque você vai sobrar para você. Hoje, no contexto profissional, essa memória está completamente desatualizada. E aí, Gilberto, como é que resolve essas coisas? Bom, tem 2 caminhos: autoconhecimento e autodesenvolvimento. Autoconhecimento é você descobrir que tem um problema. Quando o louco chega para o médico e diz: doutor, sabe que eu acho que eu sou louco? Começou a ficar curado. Porque na hora que ele fala que eu acho que eu sou louco, ele tem clareza, lucidez da sua loucura. Então, autoconhecimento é quando a pessoa assume que tem um problema. Eu tenho um problema, preciso resolver esse negócio. Então, na hora que você tem conhecimento do problema, você passa para a segunda etapa, que é o autodesenvolvimento.
que é desenvolver as capacidades e as competências para lidar com esse tipo de situação. Esse processo, se quiser mais informações, tem até um vídeo que eu gravei aqui no canal falando sobre qual é a diferença entre autoconhecimento e autodesenvolvimento. Mas o processo geralmente se dá ou por meio de leituras, terapias, um processo de coaching estruturado, ou seja, algo que possa te ajudar a desenvolver as capacidades, a musculatura para lidar bem com a situação que hoje você vive. Então, eu preciso às vezes também trabalhar nessa memória, por isso que o processo terapêutico às vezes ajuda, porque vai te ajudar a resolver essa história no passado dentro de você, para que você possa então como desenganchar aquele anzol para poder fluir bem na sua vida e conquistar a vida que você quer. Isso é tão importante que na formação em liderança contemporânea, a primeira imersão de 5 dias é só sobre esse tema. Por quê? Muitas vezes as pessoas têm clareza da vida que elas querem viver, elas sabem exatamente o que elas querem para a vida delas, elas sabem onde elas estão, mas sabe qual é o problema? Elas não sabem ainda onde estão enganchadas. E é muito importante a gente começar a descobrir onde é que estão os anzóis que nos prendem. E veja, esse não é um trabalho que você resolve em uma semana, mas você aprende como resolver isso e a partir daí é uma coisa que vai ficar durante toda a vida. Até hoje tem situações na minha vida que quando eu percebo que o meu organismo não está me ajudando a andar naquela direção, eu pergunto qual é a memória que está me segurando. E geralmente encontro quais são as razões, ou seja, quais foram os eventos emocionais significativos de dor que eu vivi, que de alguma forma o meu organismo está com medo de andar naquela direção. E quando você descobre isso, muita coisa se transforma ao mesmo tempo que você vai desenvolvendo as habilidades para construir aquilo que você quer. Quarta-feira que vem teremos uma nova reflexão e eu te espero aqui. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.